Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast da nossa revista Causa e hoje eu estou aqui com um cara muito legal que já trabalhou aí com vários projetos de arte, de evangelismo criativo e atualmente ele está apresentando no Brasil inteiro aí um monólogo sobre igreja perseguida. E vamos falar aqui com o Dan. O Dan é lá de São Paulo, mas eu vou deixar para você se apresentar, tá, Dan? Gabriel, um prazer poder estar aqui com você, meu amigo. Muito obrigado por essa Nóis. oportunidade de estar aqui com vocês neste podcast. Cara, eu sou o Danilo Marchetti, mais conhecido como Dan, a galera aí chama de Dan. Eu tô no campo missionário nos últimos 8 anos, cara. Esse ano de 2024 eu vou pro meu 8º ano. Eu digo que em tempo integral nos últimos 5 anos, assim, de fato, quando o Senhor me chamou de forma integral, sabe? Eu tinha um Sim. trabalho, tava trilhando uma profissão, como todas as pessoas que pensam em... Você trabalhava com o quê? Cara, eu trabalhava com varejo, mano. Eu fui já vendedor de shopping, vendedor de ótica. E eu tava nessa pegada. Mas no ano de 2016 eu fui pro Giovanici, né? Acho que você conhece. Sim. Companhia de teatro. Companhia de Artes Giovanici. E foi quando eu comecei a começar a compreender mais sobre o campo missionário. Então acho que como breve apresentação, é isso, cara. A minha família é de São Paulo, os meus pais são pastores locais em Santo André, a Igreja Unida, no ABC Paulista. E é isso. Legal, Dan. Dan, vou te chamar de Dan. Mas é porque me apresentaram você assim, então Dan, tá tudo ficou na minha certo. cabeça. Daqui a pouco eu chamo você de Gabi De também. Gabi, pronto. Ô Dan, eu acho muito legal o tema Igreja Perseguida, assim. Eu acho que é um tema que às vezes é falado na igreja, mas uma coisa que a galera não entende é que igreja perseguida é muito além só do que a gente vê, tipo assim, na mídia, digamos assim. É muito sério. E esses dias eu vi, saiu uma música, não sei se você viu aí da Ilha de Marajó, né, Sim, tal, sim, o Evangelho né? de Fariseus, Isso, né, da Aimee Rocha. isso. E aí a gente vê a galera falando assim, ela tá batendo na igreja. Na hora que eu vi isso, cara, eu fiquei, mano, pra mim, bater na igreja é o que muitos desses políticos de países, sabe, fechados. Faz, Isso é exatamente. bater na igreja. Uau, mano. E ali, cara, a gente devia sentir a dor dos nossos irmãos que estão sendo perseguidos. Então a galera às vezes perdendo tempo com coisa boba, né? Sendo que tem uma igreja que está sofrendo. Então acho que para a gente já entrar no tema, eu queria que você falasse um pouco assim, por que que você escolheu trazer esse monólogo? Por que que você, claro, você é das artes também, né? Filho de pastor, então você já tem um contexto, mas por quê? O que te tocou na igreja perseguida? Que história você ouviu? O que marcou assim para hoje você estar fazendo isso no Brasil? Sim. Ô, Gabi, é muito interessante você ter citado a canção que viralizou, né, nos últimos dias, Sim. o evangelho dos fariseus, e eu fiz um post hoje, mano, hoje pela manhã, e esse post eu dizia, o evangelho dos nazireus, Ah, legal. né, fiz esse comparativo, porque o que é o evangelho dos nazireus? É os que carregam Bíblia e sangue, Sim. certo? Falando um pouco para você sobre o monólogo Extremidades, no contexto era 2019. Eu fui convidado por um amigo de São Paulo, de uma igreja batista, e eles iam ter o DIP na igreja deles, que é o Dia Internacional da Igreja Perseguida, ou o Domingo da Igreja Perseguida. Um evento do Portas Abertas. Acredito que a maioria do pessoal conheça o Portas Abertas. Tudo que tange de igreja perseguida no Instagram, outras redes sociais, aquelas Geralmente vem deles. postagens lá, orem pelos missionários, eles estão morrendo. Ou todo ano sai a lista dos 50 países perseguidos. É o Portas Abertas que traz esse contexto para o Brasil, né, de missionários que ou voltaram de situações de perigo de morte ou estão infiltrados nesses países e passa para o pessoal da comunicação daqui do Brasil para poder alimentar uma igreja em liberdade, para nós podermos então interceder pelos nossos irmãos. Então foi nesse contexto que veio o monólogo Extremidades. Eu tinha acabado de voltar do Giovanici, Companhia de Artes Nici, onde eu
comecei a minha caminhada missionária com a ferramenta do teatro. E aí eu fui convidado, eram 4 monólogos e tava faltando alguém assumir o papel de um personagem. E aí eles me fizeram um convite, o Anderson, o meu amigo, e aí cada ano o Portas Abertas e o DIP é um evento transcultural, porque todas as igrejas do Brasil, da África, de qualquer país, você se inscreve nesse evento. E aí ele acontece simultaneamente naquela data específica. Por um exemplo, o DIP deste ano de 2024 vai ser no último domingo de maio, dia 26 de maio. Então, no dia 26 de maio, todas as igrejas cadastradas no mundo inteiro receberam o material e vão fazer o seu culto referente ao país selecionado para aquele ano. Então, nesse contexto, no ano de 2019, o pessoal estava abordando sobre a Coreia do Norte. E, cara, eu não me recordo se antes do DIP eu já tinha escutado ou já tinha visto algum tema relacionado a isso. Eu acredito que sim. Né? Desde que nós nos conhecemos por cristãos, nós já sabemos que existe uma igreja em perseguição. Só que nós não nos atentamos. Nós vivemos o nosso evangelho aqui no Brasil e a nossa realidade. Sim. E aí o que aconteceu? Eu fiz esse monólogo, eram 4 monólogos. O monólogo que eu fiz era sobre um rapaz que se chama Chung-Hu. Chung-Hu era uma história real que aconteceu de um norte-coreano que ele conhece o evangelho por missionários integrados, infiltrados na Coreia do Norte, e ele está passando por uma situação de fome, e aí os missionários levam arroz para ele, mas também dão um livro preto, né? É a Bíblia. Sim. E aí, através do livro preto, ele tem algumas experiências onde ele é perseguido pelo governo local, acha um livro preto e ele é levado para o campo de trabalho forçado. Lá na Coreia do Norte não existe prisões, o sistema prisional, não existe cadeias como aqui no Brasil, né? Essas prisões convencionais do Brasil, Estados Unidos, enfim. O sistema prisional da Coreia do Norte é os campos de trabalho forçado. Então, um assassino, alguém que roubou, alguém que matou, ele é levado para o campo de trabalho forçado para cumprir a tua punição. Sim. Só que os cristãos que são pegos com o livro preto, com a Bíblia, também são levados para esses campos. Lugar. E aí o que aconteceu? Eu fiz esse monólogo em relação à Coreia do Norte. Quando eu voltei para casa, eu entrei numa semana a qual o Espírito compartilhou comigo, o Espírito Santo. Cara, eu fui levado a um nível de evangelho que eu falei, eu tô muito longe, cara. Tô muito longe. Te chocou, assim. Até mesmo em oração. Por que eu não orava por esse pessoal? O que me impedia? E aí, em paralelo, Deus começou a compartilhar comigo, enquanto existem pessoas morrendo pelo evangelho, em outra contrapartida disso, totalmente extremo, existem pessoas que nem conheceram o evangelho. Sim. Como que pode, então, pessoas que não conheceram, mas já tem pessoas que estão morrendo? Você consegue entender? Primeiro eu tenho que conhecer, primeiro eu tenho que me envolver, eu me torno um amigo de Deus, eu me torno alguém que ama Jesus, para então eu pensar se eu estou pronto para poder viver uma vida que, se apontarem uma arma na minha cabeça, eu não vou negar esse Jesus. Então, cara, eu estou falando de alguém que já entendeu tudo isso e morreria por Jesus, e alguém que ainda nem conhece o nome Jesus. Não é que não existe uma igreja nesses países, não é que não existe um pastor local, eles não conhecem Jesus. E aí, nesse contexto, e paralelamente com isso, existe nós aqui do Brasil. Sim. O que é nós aqui do Brasil? Nós já pregamos o evangelho para alguém, essa pessoa começou a caminhar junto com a gente, só que algum problema aconteceu, a pandemia veio, e o que ela fez? Ela abandonou a Jesus. Ela apostatou a tua fé. Então, enquanto existem pessoas abandonando o evangelho, existem pessoas que não conhecem, existem pessoas que morrem já por esse evangelho. Aí daí que veio um monólogo que se chama Extremidades. Foi nesse contexto, cara. São os extremos de realidades que a gente vai Foi encontrar. Nesse contexto que eu fui inserido aí. E eu tô nos últimos 5 anos fazendo mais pesquisas inseridos nesse contexto aí sobre a igreja perseguida. Legal. Deixa eu só falar uma coisa. Você citou essa questão do Evangelho de Nazireus.
E eu não sei se a gente comentou, acho que a gente não acabou não comentando, mas eu escrevi um livro, chama O Nazireu de Deus. Uau, E é cara. legal que nesse livro eu falo sobre essa questão de que, eu não vou lembrar agora, né, que às vezes na mente ele foge um pouco, mas é basicamente assim, né, que é tipo, tome cuidado, né, que enquanto tem muitos soldados, né, de Cristo, né, morrendo pelo Evangelho, é muito arriscado você ser só um mero civil, né, alguma coisa assim. Então, é interessante porque, cara, eu acho que quando eu penso em igreja perseguida, eu lembro também de uma música do Keith Green, aquela Oh Lord, you're beautiful. Aham, Você sabe, assim, que a gente traduziu ela bem fofinho, né? aham. Porque em uma Como que é a das tradução dela versões mesmo? é Senhor famoso tua face eu quero Ah, ver, sim, nananã. É tipo aham. assim, é mais fofinho. Mas no original, e uma das versões que ele canta assim: Senhor, cansado estou, mas o Senhor continua me lembrando dos santos que têm derramado o seu sangue por ti. Então, olha que forte, né? Então, quando fala de igreja perseguida, eu penso muito nisso, sabe? Nós, como igreja, às vezes estamos chorando e reclamando por coisas tão fúteis, sabe? E perdendo tempo com coisas fúteis, não é? Você não acha assim que às vezes, você que anda bastante pelo Uhum, Brasil, uhum. isso não é uma realidade, assim? O que você enxerga? Sim, cara, eu me recordo da história dos irmãos moravianos. Conhece, Uhum, né? O pessoal que não conhece, um breve resumo, né? Século 17/18, uma cidade chamada Morávia, entre a Silésia e a Boêmia. Hoje é a República Tcheca, aquela região ali. uhum, E aí o grupo de moravianos, né? Por que moravianos? Que é da Morávia, né? Começaram então um movimento de oração ininterruptas, 24 horas de oração. Faziam turnos, então tá lá, eu e o Gabriel nós somos do turno da uhum, meia-noite às 2 da manhã. Quem que vai assumir depois o nosso lugar? Eles não paravam a oração. E esse contexto de oração foi ganhando forma sobre a cidade, e um dos irmãos moravianos descobriu que existia um senhor britânico que mantinha em cativeiro escravos. Naquela época existia a escravatura ainda, né? sim, Então mantinha 3.000 homens como escravos ao leste de uma ilha na Índia. E aí eles entraram em contato e aí perguntaram para esse senhor: oi, nós podemos ir aí pregar o evangelho para os seus escravos, porque eles não conhecem a Jesus, eles vão morrer, vão ficar aí. O Senhor pagou por eles, né? uhum, Obviamente, mas nós podemos ir aí pregar o evangelho para eles? Aí o Senhor falou: não, ninguém vai vir aqui porque eles são os meus escravos. Só que os moravianos tinham uma conduta de vida. Eles sim, oravam por aquilo que eles só poderiam ser responsáveis. Então é tipo assim: olha, você está passando por uma situação que não sei, vamos ser bem chulo aqui. uhum, Você não pode molhar sua roupa, porque é sua única roupa. Se você tá com pneumonia e você sai na rua e vai começar a chover. Senhor, por favor, protege o Gabriel da chuva, ele não pode pegar a chuva. Mas Gabriel, eu orei para que você possa ser protegido da chuva, mas toma aqui também um guarda-chuva. uhum. Eles agiam sobre uma oração racional. E aí É a verdadeira fé, né, na o que verdade. aconteceu? Desligou na cara deles, mas eles tinham essa conduta. Uhum, Não podemos ir pregar porque são escravos dele. Passou um tempo, eles ligaram de novo: "Oi, então nós não podemos então aí pregar. Não. Então nós podemos se doar como escravos? Você aceita nós como escravos?" E aí aquele senhor ficou assim: mas como assim? Como vocês vão vir para cá? Não vou pagar passagem. Não, a gente se vira. O senhor falou: vocês querem ser os meus escravos? O que vocês são? Vocês são loucos? Tá bom, venha. uhum, Aí eles se despediram da comunidade dos moravianos. Lá o cais, o navio saindo, aí todo mundo chorando porque era uma viagem sem sem volta. direito de retorno, sem volta. E aí ouviram lá do barco, quando o barco estava lá no meio das águas, ouviram o grito desses dois irmãos falando para a comunidade. E o grito, como nós conhecemos, quem conhece a história dos moravianos, que o cordeiro que foi morto, o cordeiro que foi imolado, receba a recompensa
pelo seu sacrifício. Essa é Sim. uma das histórias dos irmãos moravianos. O que entra a igreja perseguida aí, meu amigo? Como que nós vamos estar em um país a qual nós levamos Jesus para pessoas que não conhecem a Jesus? Nós queremos que Jesus, elas experimentem a alegria do Cordeiro e compartilhem Jesus. Porque eu experimento Jesus e eu tenho o prazer de compartilhá-lo porque eu sei o gosto que tem essa experiência. Eu sei o cheiro, eu sei o toque. Então, só que eu tô fazendo isso para pessoas que antes de eu compartilhar Jesus, a religião, a cultura deles falaram, é falso, só um homem, é falso. Podem até conhecer Jesus, mas não reconhecem como Salvador e o único de dar a vida e salvação. Então, cara, como é a experiência de compartilhar alguém que eu sei que esse alguém já vai ser chegado nele como eu odeio essa sua experiência. Você consegue entender o amor que as pessoas que se envolvem com a igreja perseguida têm de compartilhá-lo? É uma experiência amando quem odeia a sua própria experiência, ou quem odeia o seu próprio Cristo. Cara, nós precisamos ser levados pelo Espírito. Nós precisamos da ajuda do Espírito. E eu me lembro de uma pregação de um amigo meu, ele dizia assim, pra que você precisa do Espírito Santo? Ele fez uma pergunta em um culto. Aí as pessoas lembram de Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, então eu preciso do Espírito Santo para ter poder, eu preciso do Espírito Santo para poder entender sobre o que Deus está fazendo aqui, eu preciso do Espírito Santo para que ele possa levar a minha oração. E aí, tão cirurgicamente, esse pastor compartilhou, eu preciso do Espírito Santo, ou da ajuda do Espírito Santo para morrer. Eu acho que o grande desafio na igreja, você vai poder falar melhor, mas eu acho que quando a gente fala de igreja perseguida, por a gente viver num país livre, a galera associa, tipo, perseguição muitas vezes com talvez que nem o que tem acontecido, né? Que não deixa de ser, mas tipo assim, por exemplo, é uma os perseguição movimentos, sem né? sangue, sem violência. Isso. Só que assim, por mais que isso também seja, né, um tipo de perseguição, talvez psicológica, política, Claro, né? sim. Mas eu vejo que às vezes a galera, por conta disso... Já acha que isso é o nível da perseguição do Brasil. Isso, exatamente. E olha que interessante. Uma vez eu postei no meu Instagram para orar, não sei se foi pela Síria, não lembro agora, mas onde uma igreja ali foi ali destruída, ou houve perseguição. E uma pessoa, e foi bem na época que tava aquela briga política, sabe, no auge, assim, né? Ali, acho A que guerra da Síria. eu não. Aqui no Brasil tava no auge da briga política. Okay. Eu não lembro se foi da Síria. Eu sei que foi um post assim de um país que teve um BO ali com a igreja, assim, teve uma perseguição. Faz uns 2, 3 anos isso. E aí o borbolinho de lá foi começar a causar aqui no Brasil. Aí olha o que aconteceu. Eu postei sobre isso. E na mesma época tava acontecendo aquela briga de Bolsonaro e Lula, sabe? Então a galera tava no hype disso. Acredita que uma pessoa comentou assim: nós temos que orar agora pelo Brasil, não por esse país aí. Eu falei, cara, você vê. Aí eu fiquei, mano, e é uma pessoa cristã, né? Obviamente. Eu fiquei, mano, olha como a galera tá com a mentalidade ainda distante, egoísta, né? Como se a oração fosse assim, não, se eu orar por lá vai faltar para cá, né? Tipo, se eu orar pela igreja na Índia, vai faltar para a igreja do Brasil, como se Deus agisse assim, né? Tipo, aí eu fiquei, mano. Mas o que eu queria te perguntar é, como você tem visto a resposta da igreja, onde você tem andado, dos jovens, pastores, das pessoas? Como tem sido esse feedback? Entendeu? Eu falo, você fala de igreja perseguida e tal, mas tem gerado um feedback legal? Ou tem uns positivos? No geral, assim, o que você tem visto? Ô Gabi, quando eu comecei a ministrar sobre essa mensagem, sobre o monólogo Extremidades, eu confesso para você que
em razão do que é hoje o monólogo, só para você ter uma ideia, o monólogo ele tinha 25 minutos. Uhum. Isso quando foi criado em 2019. Então, Sim. final de 2019, então 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, agora indo para o 5º ano da existência desse monólogo. Um Uhum. monólogo que tinha 25 minutos em 2019, hoje tem 1 hora e 20 minutos. Uhum. Eu percebi que eu precisava ser um pouco mais profundo e enfático naquilo que eu estava apresentando. O teatro, por si, já é uma ferramenta que desperta a Sim. atenção da galera. Então, por um exemplo, é uma pregação de forma diferente, claro. Talvez existem muitas pessoas que, não sei, teve alguma mágoa com o evangelho, não com o evangelho, mas com pessoas, né? Com Sim. pastores, com a igreja, Uhum. e isso afastaram ela do Sim. evangelho de Jesus, falou que nunca mais ia pisar numa igreja. Uhum. E aí elas são convidadas para uma peça de teatro, Uhum. e aí elas, além de retornar para o evangelho, elas começam a Interessante. ressignificar a vida dela com a resposta. Mas, respondendo a sua pergunta agora, Só um parênteses. Interessante você estar falando, porque é como se o monólogo que era para ser para a igreja, que está firme, por assim dizer, tem servido também, então, para atrair pessoas que estavam distantes. Tipo assim, o impacto da realidade e, claro, do poder de Deus ali, né? e essas Atrai pessoas essas que pessoas. voltam já vêm com uma consciência de martírio, Uhum. vamos dizer assim, uma consciência de eu preciso ser uma testemunha, eu Sim. preciso fazer alguma coisa. E eu pergunto no final do monólogo, para nós podermos entrar para um tempo mais de intercessão sobre a mensagem que foi ministrada. Eu sempre pergunto isso. E a pergunta é: o que nós estamos fazendo com o Evangelho? Uhum. O que eu e você nós estamos fazendo com o Evangelho? Então, perguntas, é, por um exemplo, se nós aqui no meio do culto, aqui nós estamos adorando a Jesus porque nós temos a liberdade, a lei nos dá um respaldo para nós fazermos culto, Uhum. como as outras religiões, mas se fosse amanhã, hoje é terça-feira, amanhã, quarta-feira, surgisse uma lei, antes da meia-noite de hoje, surgisse uma lei, a partir de amanhã todas as igrejas estão proibidas de Uhum. fazer culto. Ou melhor, o nome Jesus está excluído na nação brasileira. Quem falar esse nome será punido com prisão e levando até a morte. Fica também claro que você não pode caminhar com uma Bíblia em ambiente público, seja ela física ou digital. Isso também Uhum. levará a pessoa à prisão ou à morte. Como que seria o culto? Uhum. As pessoas iriam fazer um culto com as portas fechadas? E aí estavam lá todos, talvez cantando aquela canção que eu também canto no monólogo. Temor não há, Uhum. mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Tá lá cantando aí, abre-se a porta da igreja. Pá! E aí vem um guarda do governo do Brasil, afinal agora o Brasil não pode mais falar de Jesus. Aponta uma arma na tua cabeça de verdade, uma arma pronta para ser disparada. E ele fala para você: vamos, negue a Jesus, diga que Jesus não existe com a tua boca, senão eu atiro. Sim. Diante de uma resposta como essa, a gente está muito distante ainda dessa realidade. Ou Sim. talvez nós Uhum. estamos perto. Então, O que que acontece em talvez países, né? essas perseguições ideológicas e pela política levam a Podem perseguições levar, né? ainda maiores. Uhum. Só que o que eu estou vendo, então, como resposta? Uma fome e uma sede, não de conhecer a igreja perseguida por em si, mas de conhecer a Jesus que sustenta os Essa é a irmãos da igreja igreja perseguida. perseguida. Ah. Como eu posso estar lá? Com a minha oração. A minha Uhum. oração chega primeiro do que os meus pés nesse Sim. lugar. Então eu tenho a consciência que agora, se eu orar agora por um irmão da janela 1040, os países que sofrem perseguição por conta do evangelho, eu tenho a consciência que o Espírito vai levar a minha oração para esses lugares e cadeias vão ser quebradas. Sim. Pessoas que estão
prontos para negar a Jesus porque não aguenta mais o sofrimento, vão ser acendidas do próprio Espírito compartilhar. Existem 2 brasileiros chamados Danilo e Gabriel que neste momento estão orando pela sua vida. Continue aí, meu irmão. E qual que é a resposta desse nosso estilo de vida em oração? Uma vez que essa mensagem é compartilhada com os santos da igreja aqui do Brasil, eu preciso fazer alguma coisa, cara. E aí eu retorno àquela pergunta, o que nós estamos fazendo com o Evangelho? Eu acho que essa é a resposta que eu tenho visto, Sim. cara. Eu tenho visto. Então tem sido muito legal o feedback no sentido de que talvez não está gerando tanto no sentido de, a galera agora vai começar a ofertar a igreja perseguida, mas está gerando um aprofundamento em Deus. Tipo assim, cara, eu preciso mudar, Gabi, eu preciso responder. eu não quero que o monólogo se torne uma experiência com um emocionalismo, mano. Não quero. Eu não quero que seja apenas uma atuação do Danilo, que sabe Isso. muito bem as técnicas do teatro, e através de uma apresentação dramática, como é um monólogo que se passa em um campo de trabalho forçado, eu gere para que você seja comovido pela tristeza, dor e sofrimento. Sim. Mas eu quero que essa emoção se troque pelo poder de Deus Isso. que te faz você... Uma experiência com Deus, né? Como eu posso alcançar esses lugares? Sim. Primeiro com a minha oração e talvez depois com os meus pés. Isso. Interessante. Ô Dan, vamos mudar um pouco de assunto, porque acredito que você falou que você está aí já há alguns anos nessa caminhada de missões, né? E eu creio que é muito legal que você hoje leva essa bandeira da questão da igreja perseguida, mas eu acredito que o Dan não é só a igreja perseguida. Então eu queria que você trouxesse um pouco pra gente, assim, quais outros temas, quais outros projetos, o que hoje você tem desenvolvido, né? Você falou que você é de São Paulo. Compartilhe um pouco com a gente o que você tem aí desenvolvido, trabalhado. Tá. Olha, eu sou de São Paulo, capital. Eu tô com 27 anos, faço 28 em julho. No mês de maio, nós estamos agora fevereiro, né? Nós estamos no dia... Que dia que é hoje? Dia 20 Hoje é dia 27, eu acho. 27 de fevereiro. Então, esse podcast foi gravado no dia 27 de fevereiro. Não sei quando vai ser postado, tá bom. Mas... Eu me caso em maio, então eu vou me casar em maio, eu e a Bianca. Cara, neste momento atual, nós estamos servindo a nossa igreja local. Além de ser filho de pastor, além de ser missionário, eu sou baterista também. Legal. Eu sou envolvido com música, eu gosto bastante. Foi, de fato, uma das primeiras áreas que eu servi, assim, na igreja. Então, nós podemos ajudar a nossa igreja local em relação a isso. Mas falando a médio, a longo prazo e além da igreja perseguida, cara, eu tenho muito sido esticado pelo Espírito para poder dar treinamento para igrejas locais com uma ferramenta de evangelismo criativo. Sim. Né? Eu acredito que antes mesmo da galera ter a fome e a sede em uma visão transcultural, em alcançar países que Jesus não é anunciado, a galera precisa... O mesmo tempo que o evangelho é pregado do outro lado do mundo, deve ser pregado do outro lado da rua. Isso. Né? Aqui no nosso bairro local, na nossa cidade local. E, cara, muito legal que o teatro me ofereceu muitas ferramentas de como nós apresentarmos Jesus de uma maneira criativa. Isso. Então eu gosto de me envolver no evangelismo criativo com algumas ferramentas. Eu tenho uma paixão especial por artes, por teatro. Então, eu gosto de poder estudar sobre a arte, de poder estudar sobre a palavra de Deus em si e as suas manifestações através dessa ferramenta, seja música, seja teatro. E, cara, o Senhor nos deu um país muito específico. Assim, eu não conhecia a Bianca, que é a minha noiva, e ela estava lá nesse país, que o país é Portugal. Ah, sim. Portugal, no ano de 2023, em janeiro, a Bianca estava numa missão em Portugal. E em maio eu fui para Portugal ministrar essa mensagem sobre a igreja perseguida. E o legal é que lá em Portugal, cara,
não só Portugal, mas a Europa, foi um berço Sim. do evangelho, certo? Homens como Evan Roberts, no país de Gales, que viveu um evangelho, um avivamento simultâneo de 6 meses, ininterruptos de igrejas com orações e cultos ininterruptos durante 6 meses. Evan Roberts, no país de Gales. Temos George Whitefield, Sim. temos John Wesley, temos Joe Knox, entre outros. E agora nós vemos uma Europa no secularismo, no popularismo, no materialismo. Então, o que nós entendemos quando o Senhor nos chamou para Portugal? Cara, para mim eu ia ir para a Bolívia, para o Equador, para a Argentina, mas o meu primeiro contato com missões transcultural, além da minha cultura do Brasil, foi diretamente para Portugal. Sim. Primeiro em 2022, fiquei 27 dias. E agora, em Portugal, em 2023, eu voltei, fiquei 84 dias. E aí, o que o Senhor está dizendo para mim, mano? Existe, de fato, algo muito específico para acontecer em todas as nações, mas Sim. em cada continente vai acontecer uma fagulha do evangelho de forma diferente. Sim. E eu acredito que Portugal é a porta de entrada para algo novo sobre a Europa. Então nós vamos ser enviados, cara. Em outubro nós vamos casar em maio. Em outubro nós vamos ser enviados para Portugal e nós estamos sendo esticados na nossa igreja local, dando treinamento de evangelismo, amando ao Senhor Jesus, amando a comunidade local e tornando com que esse amor seja compartilhado para que as pessoas possam também viver isso com a gente. E como que foi a experiência assim em Portugal? Você esteve mais com brasileiros ou os dois assim? Cara, em 27 dias você não consegue ter uma experiência muito aprimorada sobre a cultura, né? Agora em 2023, 2022 eu fiquei em Portugal durante 27 dias. Em 2023 eu fiquei 84 dias. Eu comecei a perceber de fato o que era a Europa gelada que todo mundo fala, porque nós aqui do Brasil nós ouvimos a Europa tá fria. Sim. A Europa tá gelada. Não é isso que a gente escuta? Sim. Só que aí eu comecei a ir a fundo. Por quê? O que acontece então? O que é o evangelho que não é recebido por eles? Cara, Portugal, ele é um país que tem a menor população do nosso menor estado. Você sabe qual que é o menor estado do Brasil? O Acre? Não, o menor estado do Brasil tem outro, eu esqueci, é Sergipe. Sergipe. Tem mais ou menos 1 milhão de habitantes, se eu não estiver enganado. Em Portugal acho que tem mais ou menos isso, ou até menos que isso, se eu não estiver enganado, tá? Então, por quê? Porque o único país que faz fronteira com Portugal é a Espanha. Porque ali onde era Portugal, antes era a Espanha. Então Portugal foi um país que se envolveu com muitas guerras. E o que acontece? Você sabe que o evangelho, ele se casou, o evangelho não, a igreja se casou com o Estado, né? Desde Roma, eles levavam Deus sobre a espada, né? Então Portugal também viveu isso. As cruzadas mataram muitas pessoas. Então o que foi pregado para os antigos de Portugal? Que esse Deus é sangue, esse Deus é morte, nós não queremos esse Deus. Só que em contrapartida disso, veio um misticismo religioso por santos, como por exemplo, existe uma padroeira de Portugal que é conhecida como Fátima. É igual a nossa Aparecida, né? A Aparecida que é a padroeira do Brasil, a santa, enfim. E as pessoas conhecem mais a Fátima do que a Jesus, pelas histórias que foram contadas e passadas, de geração em geração. E quando paravam em Jesus, por que não era compartilhado? Porque Deus é ruim, Deus mata. E qual que era o evangelismo em Portugal? Precisamos alcançar os senhores, que foi pregado sobre esse Deus de morte, de cruzadas, apresentar a graça, apresentar Jesus, o plano da redenção, o plano da salvação. E agora esses senhores, porque eles cresceram entre pais e filhos pregando isso. Então por que é gelado? Porque os adolescentes e jovens são ateus, não acreditam em Deus, por conta disso que foi pregado de geração em geração, ou são céticos. E agora, pregando para esses senhores de novo, eles vão repregar para os seus filhos e netos. E aí, uma ou outra, ou o português ele é muito cético, mas o português que conhece Jesus e começa a viver o evangelho, cara, ele dá a vida pela causa. E nós percebemos isso, cara. Lá na nação estamos, então, tentando alcançar.
por conta desse contexto, só porque a Europa é gelada. Mas nós queremos que o Senhor vai vir com esse poder do evangelho sobre a vida deles. E Portugal também não se tem tanta história de avivamento em Portugal, né? Verdade. Tipo, sempre foi mais católico ali, né? Diferente, por exemplo, da Inglaterra e outros países, né? Mas é interessante também. O que tem sido pregado lá? Assim, você esteve em contato com algumas igrejas, né? Uhum, tanto brasileiras quanto igrejas Isso. portuguesas. E, por exemplo, aqui no Brasil, não generalizando, Tá, mas ok. uma coisa que é muito pregada nas igrejas, assim, que não é uma coisa muito legal, assim, mas que é muito pregado, que é essa teologia da prosperidade, para você ser rico, dê seu dízimo que Deus vai te dar em dobro, enfim. Lá tem uma teologia que atrapalha a igreja de viver algo genuíno no evangelho. Olha, no meio da Europa gelada, fria, por conta que materialismo, cara, é muito fácil o poder de compra lá, certo? Popularismo, são populares, estão na Europa. Quem que não quer ir para a Europa? Então estão num lugar onde todo mundo quer ir. Sim. E secularismo, secular, não conhecem a Deus. No meio de tudo isso, existem igrejas muito responsáveis na Europa que eu vi com os meus Sim. olhos. E sabe qual que é a ideia? Brasileiros que estão indo, igrejas que são daqui do Brasil estão lá em Portugal, eles não querem formar uma igreja de brasileiros Eles querem em atingir Portugal. o povo. Né? Eles querem formar uma igreja que vive a cultura com a nação, entendeu? Uhum. Então eu acho que pelo evangelho estar chegando e estar quebrando, existe, em todo lugar vai existir essa teologia, os erros, vai ter esses erros. Só que eu acredito que o evangelho em Portugal é um evangelho para, então, contextualizar de uma forma ruim e de uma forma boa. De forma ruim, existe sim, existe um evangelho que, de fato, existe isso que é pregado sobre a teologia da prosperidade, mas as igrejas que eu me envolvi lá, igrejas muito sérias mesmo, tanto de português quanto de brasileiros, o que eu vivi? Eles têm o dom, de fato, eu não vi isso aqui no Brasil como eu vi lá, da vivência em comunidade, cara. Em comunidade mesmo, eles serem família com o evangelho. Forte, então. Eles darem um lugar de habitação para Deus, para que Deus possa mudar em sua cultura. Então, por um exemplo, tá? Muitos brasileiros quando vão para Portugal, para até mesmo uma vivência melhor, né? Eles vão trabalhar em fábricas, né? Portugal pega muito mão de obra do Brasil. Só que essas pessoas, elas acham, eu até fiz essa brincadeira, né? Quando eu estava dando um treinamento lá para eles de evangelismo. Falei assim, quem aqui é brasileiro? Aí 70% da igreja é brasileira, 30% é portuguesa, porque ainda estão alcançando os portugueses. Quem é que veio para Portugal para viver uma vida melhor? Que estava cansado da sua vida no Brasil? Tá. Quem é que se iludiu com isso porque está trabalhando o mesmo tanto que trabalhava no Brasil e está ganhando talvez até o mesmo tanto? Mas por que você está aqui? É pela segurança? Claro, a segurança é melhor, tô na Europa. Mas quem é que está ganhando um salário quem é que está ganhando menos do que ganhava no Brasil? Eu falei, gente, vocês vieram aqui porque vocês acham que vocês iam ter uma vida melhor, ia trabalhar em um emprego top, mas é a mesma realidade que acontece no Brasil. Só que vocês não estão percebendo que Deus está colocando vocês nas fábricas para ter um contato com os nativos. E esses nativos irem correndo para as igrejas e ver uma vida em comunidade. Então, como que é missões lá? Todo mundo aqui no Brasil, aqui na esquina, conhece Jesus. Você conhece Jesus? Conheço. Mas você é o quê? Não, eu sou católico, mas você conhece Jesus? Conheço. Mas nem Jesus eles conhecem às vezes. Eles nunca ouviram falar de Jesus. Sério, em Portugal existem pessoas que não conhecem Jesus, não ouviram. Ou se ouviram de Jesus, é o Filho de Deus, mas não sei quem é, não sei qual que é o seu plano, não sei qual que é o seu governo. Então as pessoas que conhecem a Jesus estão indo para as fábricas. O evangelismo está sendo feito nas fábricas. O evangelismo está sendo feito nos comércios. E das fábricas e dos comércios indo para a igreja local em Portugal. Sim. Então acho que é isso, cara, que está acontecendo lá. Que legal. E você, como que é a questão de evangelizar lá? É possível, tipo, na rua, assim? Ou existe leis, restrições? Como funciona isso? Sendo mais profundo, não vou saber te responder, mas eu tive uma experiência com evangelismo na rua,
uma cidade chamada São João da Madeira. O pastor nos procurou, em 2022 eu tive um contato com ele, Igreja Batista de São João da Madeira. Ministrei um monólogo. Quando eu voltei o ano passado para aula, ele falou, Dan, agora tá na hora da gente fazer aquele evangelismo top que você faz aí nas ruas. Então, apliquei um treinamento dentro da igreja e ele falou para mim o seguinte, ó, nós não, eles tentam ir na Câmara lá da cidade, na prefeitura da cidade, pegar uma autorização. Tem que ter autorização. Não é, tipo, livre. Né? Não, tem que ter autorização, entendeu? Porque o Estado é laico, igual o Brasil, entendeu? É a mesma situação. Acho que não conseguiram essa autorização, então qual que foi a ideia de evangelismo? Nós vamos ir para as ruas, só que nós não vamos ficar parados. Nós vamos andar. Mesmo que for passinhos de formiga, mas nós não vamos estar parados. Então nós fomos para as ruas e o evangelho, porque o evangelismo é o evangelho em ação e movimento, né? Então não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Então é o poder de Deus em ação e movimento. Então nós fizemos isso em movimento. Nós não podemos ficar parados, mas em movimento. Então nós fomos nas pessoas que estavam lá sentadas, na praça, tomando um café, tomando um sorvete, comendo algum lanche, passando pelos faróis e tudo mais, pelas praças. E então, a estratégia de abordagem você usou a mesma do Brasil? A mesma coisa. Eles fizeram algo muito criativo também lá, além do nosso evangelismo criativo, com placas, com algumas coisas que nós utilizamos aqui no Brasil. Algo que eu não tinha visto aqui no Brasil ainda, eles pegaram rosas, e aí cada rosa tinha um versículo de João 3,16, né, mostrando o amor de Deus. Ó, você é amada. Aí quando ela pegava, achava que é isso? Eu tô sendo presenteada por algum homem? Aí vinha quem tava presenteando ela com aquele ato de amor. Legal. E aí as rosas foram entregues, e paralelamente com isso, e ficou um grupo local na Praça Central. Lá tem muito rotunda, eles chamam de rotunda, que é uma rotatória nossa aqui. Uma rotatória, mas nessa rotatória é um espaço sempre onde tem a Praça Central da cidade, os comércios em volta. Então eles andavam ali evangelizando, cantando, eles chamam de cantigas, né, os cantos deles, enquanto o pessoal ficava nessas praças. Todas as ruas que davam na praça, nós estávamos lá fazendo. Entendi. E as pessoas passavam por nós, eram abordadas por nós por essas práticas de evangelismo criativo, iam para a Praça Central e viam que tinha alguma movimentação ali. Então foi muito legal, cara. Então Portugal assim, não tem tanta restrição. Não tem restrição, não tem restrição, porque é um país católico, né? É um país católico, como eu disse. Talvez as pessoas conheçam a Jesus, mas que Jesus é esse? Entendeu? Agora, mano, se for fazer isso, por exemplo, eu tenho amigos que foram fazer uma cultura de evangelismo e levar a palavra de Deus no Marrocos. É outra realidade. Aí, mano, você não pode fazer isso. Você tem que ir com um esporte. Você tem que ir com uma profissão. Você vai dar aula. Então você é professor lá, você não é missionário. Entendeu? E aí eles utilizam... Cara, eu acho que quando você é envolvido em uma cultura transcultural onde o evangelho é perseguido, a história da igreja perseguida, né, essa realidade, o próprio Espírito te dá estratégias de como você ama. Você não prega o evangelho, mas as pessoas veem Jesus através... Você prega sem pregar, entende? Sim. Você fala sem falar. Eu acho que essa é a cultura, mano, desses países, entendeu? Esse é o estilo de vida. E deixa eu te perguntar, eu não vou prolongar muito, porque você tem um compromisso daqui a pouco, mas eu queria que você falasse também, você teve uma experiência no Catar? Foi no Catar que você falou? Foi, cara. Como que foi aí essa experiência? Como que é lá, né? Assim, eu sei que muita gente assistiu a Copa do Mundo. Né? Eu pisei lá assim que tinha acabado a Copa do Mundo, né? Olha, inclusive foi bem legal que eu nem sabia que eu ia pra lá e eu não sei por que eu pesquisei isso na Copa do Mundo. Eu pus lá missionários no Catar. Porque, mano, eu pensei, cara, todas as nações vão estar lá no Catar. Será que existe missionários lá? Será que no meio do povo que tá indo pra ver a Copa do Mundo tá sendo enviado missionários pra lá? Porque uma vez que você fala de Jesus e a pessoa conhece Jesus, ela vai voltar pra sua nação falando, ó, conheci Jesus, deixa eu pregar aqui. Imagina, mano. E aí eu vi que tinha algumas igrejas que estavam lá envolvidas, mas eu não fui a fundo sobre essa pesquisa.
Por que eu fui parar no Catar, cara? Eu ia pra Portugal e foram 3 dias tentando ir pra Portugal. Os voos não... Tava acontecendo algum tipo de problema com o meu voo, não tava conseguindo ir. E, cara, eu fui pra um voo que foi pro Catar, do Catar eu fui pra Espanha, e da Espanha eu fui pra Portugal. Entendi. Eu passei por cima da Europa pra depois... As pessoas me mano, que loucura é essa? É porque eu tava numa modalidade que é stand-by. Eu tenho um amigo que trabalha dentro de uma companhia aérea aqui no Brasil, e ele gerou pra mim uma passagem pra pagar mais barato, só que stand-by é assim, as poltronas do avião são preenchidas, as que sobram é preenchida com stand-by. Então, se eu trabalho dentro de uma companhia, Latam, Azul, Gol, entre outras, eu tenho o direito de embarcar mais barato, porque eu trabalho na companhia, mas eu vou como stand-by. Eu tava nessa categoria. Então, eu fui em uma época que tinha, tipo, muitas pessoas, os voos estavam lotados, não tinha espaço. E aí, o único voo que eu consegui embarcar foi pro Catar. Só que no Catar, eu conheci um menino no meu voo, que, cara, ele era católico, não praticante, né? Brasileiro mesmo. Brasileiro mesmo. O cara morava 3 ruas acima da minha casa, que Nossa. coincidência. Eu fui falando de Jesus, foi por que eu era missionário, eu falei que eu tava 3 dias, também tava com alguns problemas, tava de stand-by também, né? E aí tudo mais, aí passamos 8 horas no Catar de conexão. E nós tivemos que sair, porque eu comprei 2 voos, não foi um voo de conexão, eu tive que comprar 2 voos. Do Catar e do Catar para a Espanha. Então eu tive que sair do aeroporto. E eu e esse menino, nós pudemos andar pelas ruas do Catar. Lá você vê uma realidade. Catar é um país que é muçulmano, não pode falar de Jesus. Sim. E nós vimos uma realidade, tipo assim, entramos no metrô, né, dentro do lado do trem, nós já tivemos um choque, porque mandaram nós sairmos, e nós vimos assim, era um vagão só de mulheres, nós não poderíamos estar naquele vagão. E a gente foi pro vagão E lá, isso foi lá de homens. pós-Copa do Mundo? Foi pós-Copa do Mundo. A gente pegou as entendi. estações cheirando novo, assim, entendeu? Só que o que aconteceu? No final dessa viagem, esse menino estava indo pra Malta, queria fazer um tipo de trabalho voluntário lá em Malta, e eu ia pra Espanha, pra depois de Espanha ir pra Portugal. Depois de tanto ouvir de Jesus, nas 16 horas de voo, ele falou assim pra mim, Dan, você pode orar pela minha vida, cara? Eu queria poder conhecer mais sobre esse Jesus. Que legal. Então tinha um Aí, propósito, né? Eu falei, então... Só que a partir daí que Deus foi falando comigo. Você acha que você veio aqui apenas por uma coincidência, por você não estar indo para Portugal? Eu peço para que você olhe para a Ásia como eu olho para a Ásia. Eu peço para que porque você fala sobre a Coreia do Norte. E, cara, eu nunca posso falar, o Gabriel, que no meio do meu monólogo ou no meio de uma oração eu nunca falei, Senhor, eu estou apresentando sobre a Coreia do Norte. Mas se o Senhor quiser, me leva para lá um dia. Eu nunca posso falar que eu nunca fiz essa oração. Obviamente que eu fiz. Sim. São 5 anos ministrando sobre o país. São 5 anos ministrando sobre a Ásia. Então, eu tenho um desejo de conhecer essa cultura, mas eu não sabia que eu ia pisar na Ásia por conta de uma conexão de um voo. Só que a partir daí eu entendo, cara, eu vou pra Ásia, cara. Eu e a minha futura esposa, que é a Bianca, nós vamos pra Ásia. E por que Portugal? Por conta desse contexto. Nós nos conhecemos, depois eu voltei pro Brasil. Ela recebeu palavras que ela ia voltar para a nação, e eu recebi palavras que eu ia voltar para a nação também. E eu entendo que para eu ir para a Ásia é muito mais fácil eu estar em um lugar de mobilizações, em um lugar próximo da Ásia, que é a Europa, do que eu estar no Brasil. É mais fácil eu me locomover para esses lugares. Então, cara, eu acredito que algumas coisas vão ser conhecidas pela minha vida e eu vou me aprimorar mais em um tempo médio a longo prazo aí sobre a Ásia, mano. Ô Dan, fala então aí pro pessoal, né? Essa aqui é a sua câmera. Como que eles podem fazer para entrar em contato com você? Às vezes quer conhecer o monólogo, se tem Instagram, se tem um canal no YouTube, algum lugar para eles poderem acessar, dar uma olhada, ver como funciona. E eu já recomendo, que é muito legal. Mas Você vai assistir ainda, hein? Eu só vi trechos, né? Eu só vi trechos, eu queria ver inteiro, né? Mas fala aí pro pessoal aí. Gente, se vocês pesquisarem a hashtag, tem um lugar que você pesquisa a hashtag lá no Instagram, monólogo extremidades, tudo junto. Você clica nessa hashtag, quando você pesquisar lá vai aparecer algumas postagens. Mas para você conhecer a fundo, você pode estar me seguindo no Instagram, dan.marchetti, Marchetti se escreve Marchetti com CH, Marchetti. Danilo Marchetti, você pesquisa ou dan.marchetti, você vai ver lá as minhas redes sociais, falando um pouco sobre
o Monólogo Extremidades que eu tenho apresentado. Você pode ficar super à vontade, lá tem o meu contato. Você pode estar entrando em contato comigo. Vai ser um prazer poder estar levando essa experiência para a sua igreja local. E nos vemos aí em qualquer lugar do Brasil ou em qualquer lugar deste mundo. Legal. E se você aí quiser, né, que o Dan volte aqui, eu espero que dê certo, né, em nome de Por Jesus. favor, será uma honra poder voltar aqui. Manda aí perguntas, se você quiser conhecer sobre outros temas, quiser saber mais. Espero que dê para você vir também um dia depois dessa experiência em Portugal, né? Eu acho que Deus vai unir aí, né? A gente que está na missão, né? Então a gente está sempre se encontrando em algum lugar, né? Mas é isso, pessoal. Se inscreva aí no canal, compartilha esse podcast aí com seus amigos, com geral aí e vamos para cima. Obrigado, hein? Obrigado, Gabriel. Deus abençoe Valeu. a sua vida aqui e que a missão possa se pendurar sobre a sua vida e a vida dos nossos amigos. Amém. Obrigadão. Valeu. Fechou.